e agora à tarde eu estava acompanhando umas aulas do meu pós-doutorado e também aconteceu isso. A minha internet aqui de casa dá uma caída, é rápida, caiu por alguns minutos. De manhã, quando percebi isso, eu roteei aqui o meu celular e segui a aula com a internet do meu celular. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas como já aconteceu 3 vezes hoje, eu liguei para lá, disse que está tudo ok, não sei o que, aquela coisa toda. Se por algum momento aqui travar ou cair, fiquem tranquilos, fiquem na sala, que é só o tempo de eu rotear aqui meu celular e voltar para a sala, tá bom? Bem, nós hoje vamos em matéria nova, a gente vai começar uma matéria nova hoje, e eu queria explicar duas coisinhas antes. Primeiro, vocês sabem, nós já conversamos desde o início do semestre, que a nossa AV2, que nós faremos no comecinho de maio, ela terá uma estrutura diferente. A AV2 tem uma estrutura distinta, diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque ao invés de ser uma prova que eu elaboro e faço nos termos que nós acabamos de fazer a nossa primeira prova, ela será uma prova elaborada pela universidade. A universidade já vai me entregar essa prova pronta e acabada. Ela será composta de 20 questões de múltipla escolha, com opções de A, B, C e D. E aí meu trabalho simplesmente vai ser pegar essa prova, colocar no AVA, para que vocês possam responder a isso. Mas como a gente já tinha conversado, né, eu quero que a gente, antes dessa prova, faça algumas aulas de revisão. Então, nós vamos ter 2 aulas de revisão. Uma delas, Yasmin, será uma aula mais tradicional, com as dúvidas de vocês, como nós fizemos para a primeira prova, mas a outra aula será em cima de uma bateria de exercícios que eu quero que a gente responda em sala. Tá? Então, a semana anterior à aplicação dessa prova, eu quero utilizar efetivamente para que a gente possa conversar e utilizar para reforçar essa preparação, fazendo essa bateria de exercícios, tirando mais algumas dúvidas, para que vocês possam chegar muito bem afiados a essa prova e eu ter o orgulho e a vaidade de dizer que meus alunos foram os que tiraram a maior média. Então, vamos juntos aqui, bem nos preparar para isso, tá certo? A matéria que vai cair nessa segunda prova é a matéria que nós vimos para a primeira, mais prisões. Então, essa matéria que nós vamos começar a ver hoje, e vamos ver aí por 2 semanas, será a matéria da prova. Né? Então, a gente vai ter, Camilinha, tudo que vocês já viram na primeira prova, tá certo? Todo aquele conteúdo da primeira prova, sistemas processuais, princípios, investigação policial, e mais essa matéria que nós estamos começando agora, que é a matéria de prisões. É por isso que eu quero ver isso com vocês, para que a gente possa ter um tempo aí confortável para fazer a preparação, as revisões e estarmos bem preparados para essa prova. Então, na verdade, a matéria da AV2, ela é a matéria que nós já conversamos, já estudamos. Boa tarde, Larinha, seja bem-vinda. É a matéria que eu já cobrei de vocês na AV1, mais prisões. Então, a única novidade, por assim dizer, para a AV2 é essa matéria que nós vamos começar a ver a partir de hoje, tá certo? Na AV3, né, quando a gente passar da AV2, quando a gente chegar já para a AV3, aí não, a gente volta para aquela estrutura normal, a prova vai ser igualzinha a essa que vocês acabaram de fazer, igualzinha que eu digo, não é a mesma prova, obviamente, né? A mesma estrutura, porque aí vai nos faltar só mais 2 matérias, que é ação penal e competência, que são as 2 matérias que nós vamos ter. Então, veja só, a AV2, a matéria é matéria da AV1 mais prisões, 20 questões de múltipla escolha. A AV3, a matéria é ação penal mais competência.
é igual a AV1. Eu consegui explicar bem, ou seja, a gente vai ter a estrutura da AV2 diferente, a matéria é tudo que nós já vimos, mais o que a gente vai começar a ver hoje, esse tema de prisões, repito que nós vamos estudar por 2 semanas, e para a AV3, nós vamos ver a última matéria. Deixa eu só colocar aqui o carregador do notebook, só um minutinho, por favor. Então, eu fiz esse planejamento muito pensando nessa estrutura, ou seja, que nós chegássemos até ao momento, chegássemos perto da AV2 com um tempo confortável para que pudéssemos estudar com todo o conforto do mundo para a AV2. Eu realmente tenho esse objetivo de vocês chegarem muito afiados aí na AV2, tá bom? Então, conversamos já sobre isso, vamos agora para o que nos interessa. Repito, a gente vai começar a ver hoje mais uma unidade nova, né, que é o estudo dos instrumentos, das formas de prisão, como é que a gente vai prender efetivamente no Brasil, de que maneira a gente prende, em que condições, sobre que requisitos, tudo isso a gente vai ver a partir de hoje. Eu digo a partir porque, repito, serão algumas aulas, a gente não vai exaurir esse tema hoje, serão aí algumas aulas que nós teremos para a apresentação desse tema. Primeira coisa, só lembrando, viu, só a título de lembrança, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós não teremos aula, lembrando aí da Semana Santa, a gente não tem aula na próxima quinta-feira, né? Então é importante a gente lembrar desse feriadozinho. A gente tem agora conversa depois da aula de hoje, só na terça-feira da semana que vem. Quinta-feira não teremos aula. Muito bem, depois de tanto papo, vamos agora para o que interessa. Então, o tema da nossa aula são as prisões no âmbito do processo penal. Na aula de hoje, especificamente na aula de hoje, eu quero ver com vocês duas coisas básicas. Eu quero entender como é que a Constituição trata das prisões, qual é a lógica constitucional sobre as prisões, e, na segunda parte, eu quero que a gente entenda qual é a classificação de prisões que nós vamos adotar. Então, a gente vai entender, primeiro, Lara, como é que a Constituição fala de prisão, e a gente vai entender no momento seguinte as espécies de prisão que nós vamos trabalhar a partir dessa aula de hoje. Primeira coisa, né, coisa número 1, a regra é a liberdade. Então, a regra é a liberdade e não poderia ser diferente. Então, a gente vai partir sempre dessa regra. Claro que quando eu falo em liberdade, eu estou falando em várias dimensões. A expressão liberdade é uma expressão extremamente plural nos seus significados, né? Eu posso falar de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica, liberdade sexual, são várias as dimensões que essa palavra pode ter dentro de uma expressão jurídica e mesmo dentro de uma expressão constitucional. Claro que a liberdade, ou o olhar sobre liberdade que mais nos interessa aqui, é a liberdade de ir e vir. Então, o olhar aqui é muito focado, é muito pensado na liberdade de ir e vir, na liberdade de locomoção, na liberdade motora. Então, quando eu falo em liberdade, é isso que eu queria combinar com vocês a partir de agora. Sempre que eu falar em liberdade aqui, eu estou me referindo
efetivamente a liberdade motora, a liberdade de ir, vir e ficar. Né? Então, é isso que a gente vai ter dentro dessa estrutura. Então, a liberdade aqui é uma liberdade de locomoção, uma ideia de ir, vir e ficar. É esse o foco que a gente vai ter. Então, a regra é a liberdade. Então, eu tenho aí na Constituição a indicação expressa de que eu posso ir e vir sempre que eu quiser, sempre que eu efetivamente compreender que é meu desejo. Claro que nós não devemos e nem podemos interpretar esse direito constitucional como um direito absoluto. Nenhum direito constitucional ele é absoluto. Nenhum direito constitucional é irrestrito. Nem mesmo a vida, porque a própria Constituição admite que, no caso de guerra declarada, eu posso aplicar a pena de morte. Então, veja, nem a vida, que é o maior de todos os direitos, pode ser entendido ou compreendido como algo em caráter absoluto, porque o próprio texto constitucional a limita, repito, dentro de uma situação muito específica, dentro de um corte muito específico, que é o cenário de uma guerra formalmente declarada, nos termos lá da Constituição Federal. Então, a gente tem aí um corte muito específico, esperamos, né, que não venhamos a ter nunca a ativação desse modelo constitucional. Nós já vamos aí para praticamente 80 anos da última vez que o Brasil declarou guerra, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, então, que assim continue, mas existe uma previsão constitucional expressa em relação a isso. Com a liberdade, idem, né? A liberdade, ela é um valor fundamental, ela é um direito essencial, mas ela não pode ser interpretada de uma forma absoluta, né? Agora mesmo existe uma discussão de alguns que essas medidas de restrição que nós estamos vivendo aí há um ano, em graus diferentes, seriam inconstitucionais. O Supremo já reconheceu que não, porque eu estou diante de permissões constitucionais expressas. Mas a Constituição define a liberdade de ir e vir, e aqui a gente tem uma regra básica de hermenêutica. O diploma que define o direito é o diploma que pode criar exceções àquele direito. Então, eu tenho que ter a regra e a exceção previstos no mesmo diploma legal. Para quê? Para que eu guarde uma simetria suficiente para dar não apenas legitimidade, mas legalidade àquela exceção. Eu não posso ter uma regra constitucional e uma exceção infraconstitucional ao contrário. Então, eu tenho que ter um nivelamento, uma simetria desses dispositivos. Então, é muito comum a Constituição Federal e outras normas infraconstitucionais, Levi, seja bem-vindo, criarem a regra e depois criarem a exceção. Por exemplo, a Constituição Federal diz que o serviço militar em tempo o serviço militar é obrigatório, diz a Constituição Federal. O serviço militar é obrigatório. Aí ela coloca uma vírgula, salvo em tempos de paz para mulheres e eclesiásticos. Então ela definiu uma regra, ele é obrigatório. Ele é obrigatório para todo mundo, ou galera. Mas a própria Constituição cria uma exceção. Em tempos de paz, as mulheres estão excluídas desse serviço militar, assim como aqueles que professam padres, pastores e etc., e têm aí uma vivência religiosa. Regra, todo mundo. Exceção, libera essas pessoas. Com a prisão, acontece a mesma coisa. Ele define a regra. A regra é a liberdade de ir e vir. A regra é a liberdade motora. E a própria Constituição definirá a exceção. Ele define a exceção aqui no inciso 61. Então, olha o que ele diz aí. Isso aqui é o artigo 5º da Constituição. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, vamos dar uma organizada aqui. Então, eu quero que vocês imaginem um primeiro degrau, digamos assim, que é o degrau de que a regra é a liberdade. Então, a gente vai partir dessa ideia, a gente vai partir desse pressuposto. A liberdade é a regra. Aqui eu estou falando de uma liberdade motora, de uma liberdade de ir e vir. A Constituição cria, no entanto, uma exceção. Nós poderíamos situar aqui no segundo degrau. Ele diz: se não em flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Vamos até aqui. Então, o que ele está me dizendo é, olha, a regra é a liberdade. Mas eu posso, por dois elementos, por duas circunstâncias, por duas hipóteses, limitar essa liberdade. Que hipóteses são essas? Primeira, flagrante delito. Segunda, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, quando a gente pensa em restrição de liberdade, quando a gente pensa em limitação da liberdade, eu tenho que olhar para frente e imaginar que aquela restrição ou foi em flagrante delito, ou foi por uma ordem judicial fundamentada e escrita. Então, toda e qualquer prisão que vocês estejam pensando na cabeça, para que ela seja considerada válida, para que ela seja considerada legal, lícita, ela tem que se encaixar em uma dessas permissões constitucionais, ou o flagrante delito, ou a ordem judicial escrita e fundamentada. Se eu não tiver a correspondência com uma dessas estruturas, se eu não tiver a correspondência com uma dessas permissões, não há espaço, efetivamente, para a validade. E aqui, eu quero que a gente fixe já uma premissa. Quando a gente fala de prisão, o nosso raciocínio tem que ser um raciocínio binário. Ou a prisão ela é legal, ou a prisão ela é ilegal. Não tem uma prisão semi-legal. Ou ela preencheu todos os requisitos formais e materiais e está ok, ou ela não preencheu algum daqueles requisitos, ela não está ok e ela é ilícita. Então, nós sempre vamos trabalhar com essa estrutura. Ou eu estou diante de uma prisão que atendeu a todos os elementos formais e materiais, portanto, ela é realmente um elemento, uma prisão que vai ser considerada válida, que vai ser reputada como válida, ou ela é uma prisão que, de alguma maneira, não observou um desses requisitos, e aí ela não tem como ser salva. Então, eu não tenho uma prisão que seja mediamente legal, metade legal. Ou ela está toda bonitinha, do aspecto formal ao aspecto material, validou-se, ou ela tem algum defeito, ou formal ou material, e ela também está ilegal. Por quê? Porque como a gente está falando de um direito fundamental de primeiríssima grandeza, que é a liberdade, eu só posso restringir essa liberdade se e somente se eu visualizar, repito, o preenchimento integral de todos esses elementos. Sem esses elementos, não tenho efetivamente como minimamente compreender aqui validade em relação a essa prisão. Se eu não tiver o preenchimento desses elementos formais e materiais, não há outro caminho, é reconhecer a legalidade. A gente vai falar mais à frente, tá certo? Uma das aulas que nós teremos mais à frente é dedicada especificamente aos instrumentos de liberdade. A gente vai entender aqui a diferença de uma liberdade provisória para uma revogação de prisão, de um habeas corpus para um relaxamento, tudo isso a gente vai ver numa aula futura. Porque para que eu possa me opor, para que eu possa atacar uma prisão que eu considero que não deve permanecer, nós vamos ver que eu tenho 4 instrumentos processuais diferentes: relaxamento de prisão, revogação de prisão, liberdade provisória e o habeas corpus. Nós vamos entender a função de cada um desses institutos, quando utilizar cada um
dos institutos. Tá? Mas a primeira coisa que eu preciso entender, até para que eu possa manejar corretamente esses 4 institutos, revogação de prisão, relaxamento de prisão, liberdade provisória e habeas corpus, a primeira coisa que eu preciso observar é se os requisitos formais da prisão estão presentes. Esse é o primeiro elemento que eu preciso definir. Se há aqui a presença dos requisitos. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, a primeira ideia é essa. O raciocínio sobre prisões é necessariamente um raciocínio binário. Ela é legal ou ilegal. Esse é o raciocínio binário fundamental que nós vamos ter em relação a essa lógica da prisão. Muito bem. O que diz a Constituição, então? Ela diz que eu posso restringir a liberdade nessas 2 situações. Primeira delas, flagrante delito. Vamos analisar, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Primeira coisa importante é flagrante, tá? Não é fragrante. Uma prisão em flagrante é uma prisão que tem fragrância, ou seja, uma prisão cheirosa, né? A nossa prisão aqui é uma prisão em flagrante, né? Pelo amor de Deus. Prisão em flagrante, ela só pode ser aplicada no caso do estupro, né? Seria o único caso em que nós poderíamos usar uma prisão em flagrante. E aí, nesse caso, seria simples de resolver, né, Laricinha, porque eu contrataria um advogado. Então, o advogado, né, seria contratado para, no caso de estupro, ele poder enfrentar aquela prisão em flagrante. Tirando essa situação, a prisão ela é em flagrante, né? Exatamente, Karen, gostei. Merece ser preso com vários erros. Karen, eu me lembrei de um aluno uma vez que me pediu, eu estava no pátio foi da Unifor, não, foi outra instituição, estava no pátio, e aí ele chegou para mim e disse, professor, eu tenho uma dúvida sobre estupro. Eu disse, bem, você tem, na verdade, 2 dúvidas, né? Me diga a segunda aí, que a primeira eu já consegui pegar. Vamos logo para a segunda, que a primeira eu já peguei, né? Então, veja, flagrante, ele vem da raiz latina, que é a mesma raiz que forma flagrare, que forma flamejante. Então, quando eu falo que algo é flamejante, né, aquilo que está pegando fogo, é essa mesma raiz que forma a prisão em flagrante. Interessante, inclusive, nós associarmos essa ideia, porque a prisão em flagrante é essa prisão do momento, é essa prisão, efetivamente, daquele determinado momento, naquela determinada situação. Então, a Constituição, claramente, ela constrói a ideia, ou eu prendo em flagrante delito, ou eu prendo por ordem judicial. Então, aqui a gente já pode fazer a primeira grande conclusão, que é uma conclusão muito importante. A prisão em flagrante, ela não obriga, ela não está vinculada, ela não depende de uma ordem judicial. A gente pode dizer que a prisão em flagrante dispensa, prescinde da ordem judicial. Quando eu tenho uma flagrância, é sinal de que eu não tenho ordem judicial. Não preciso ter ordem judicial. Por quê? Repito, flagrante vem de aquilo que está pegando fogo, aquilo que é evidente, aquilo que eu bato o olho e sei. O que há aqui é uma incidência direta da norma sobre um fato. E o legislador constituinte, ele foi muito inteligente tratando da prisão em flagrante. Porque o que é que ele fez aqui, Vinícius? Ele está dizendo, olha, pode prender em flagrante. Mas ele não indica, o legislador constituinte, ele não sinaliza, ele não indica, ele não fala quais são as situações de flagrante. Ele reserva para a norma infraconstitucional. Por exemplo, na próxima aula, terça-feira da semana que vem, nós vamos estudar só prisão em flagrante. A aula da semana que vem, de terça-feira, ela é pensada apenas para a prisão em flagrante. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês
serão as hipóteses no Código de Processo Penal, lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que ele vai desenhar em 4 incisos em que situações eu posso ter a prisão em flagrante. Então, a Constituição está dizendo, pode prender em flagrante. Ela está desenhando aqui que eu posso prender em flagrante. Mas em que situações? De que maneira eu posso fazer essa prisão em flagrante? Aí ela reservou a norma infraconstitucional para que a norma infraconstitucional, especificamente o Código de Processo Penal, fizesse a descrição precisa de que é, ou do que é, ou em que situações nós teremos o flagrante. Por que eu digo que ele foi sábio? Porque se ele tivesse definido no texto constitucional, Camilinha, que situações eu vou definir como flagrante, ele engessaria essa matéria de uma maneira que amanhã praticamente eu teria dificuldade de alterar. Poderia haver uma discussão, por exemplo, se eu poderia alterar em face da vedação de alteração constitucional das cláusulas pétreas. Então, ele cria a ideia, ele diz, pode prender em flagrante, cabendo a norma infraconstitucional, especificamente o Código de Processo Penal, a descrição, a definição, a indicação do que será considerado flagrante. Por enquanto, né, nós temos lá no artigo 302 4 situações. Nada impede que a gente venha a ter outras situações. Nada impede que o Código de Processo Penal seja alterado. Por quê? Porque a premissa já foi fixada. O direito constitucional tem essa função, né, a indicação de normas programáticas. E aí a premissa vai ser fixada ali. Diga isso, pode perguntar, querido. Professor, eu tenho uma pergunta a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, né? Sim. E naquele caso, ele havia sido preso sob a alegação de que havia sido um crime que foi cometido em flagrante delito, que foi o crime de ofensa, né, ameaças à integridade dos ministros, e de, se eu não me engano, atentar contra a ordem constitucional, se não me engano, contra o Estado de Direito, né, se não me engano. E aí eu te pergunto, professor, o senhor conseguiu visualizar crime de flagrante delito naquele caso? Eu consegui, Enzo, porque aquele caso em particular ele tem uma característica diferenciada, que é o fato do deputado ele ter postado aquele vídeo e ele ter seguido nas redes sociais alimentando e retroalimentando esse mesmo discurso. Né? Então, tanto é que há uma característica muito peculiar daquela situação, em que quando a polícia chega à casa dele, ele ainda vai para a internet, quer dizer, ele ainda está com o celular, depois até verificou-se que ele seguiu com o celular até depois, né? Mas a polícia na residência dele, e ele vai ali e ele faz um vídeo e posta com um teor absolutamente compatível, digamos, com os outros. Então, naquele caso em particular, eu acho que há uma caracterização que a gente pode fazer até mais segura em relação à existência do flagrante. Ele foi um evento que gerou um debate muito grande, né, Enzo, porque nós sempre temos que ter muito cuidado quando a gente trabalha com essa fronteira entre a liberdade de expressão e o crime, né? A gente precisa lembrar que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. Ora, eu comecei a aula dizendo que sequer a vida é um direito absoluto nos termos da Constituição, porque eu tenho uma hipótese de limitação ou de eliminação da vida dentro do texto constitucional. A liberdade de expressão, idem. Né? Claro que muitas vezes eu estou ali numa faixa cinzenta, complicada de você avaliar se houve um excesso ou não desse direito à liberdade de expressão, mas ainda no caso de parlamentares que gozam da imunidade parlamentar. Mas naquele caso em particular é diferente de outros casos, porque, repito, na época se discutiu muito, Enzo, de um risco que seria nós termos uma interpretação muito elástica da situação da flagrância e muito elástica em relação à caracterização desses crimes. Mas eu acho que naquele caso específico, a gente consegue visualizar, por esses elementos que eu desenhei para vocês aqui, uma continuidade,
uma reinteração. O que mais me chamou a atenção daquele caso, repito, foi o fato da Polícia Federal estar na casa dele e ele ter a iniciativa de ainda ir às redes sociais, né? Não sei se havia ali um interesse político, eleitoral, não é minha praia, eu não consigo avaliar. Mas do ponto de vista estritamente criminal, eu acho que aquilo ali tem peculiaridades que efetivamente são passíveis de serem configuradas como um flagrante, aí estaria diante da hipótese prevista na Constituição para a prisão de parlamentares. Né? Agora, não é tão fácil de análise, a gente vai falar sobre flagrante, repito, na próxima aula, porque tem uma série de questões aqui que estão conectadas, desde a liberdade de expressão até a imunidade parlamentar, até a própria questão da Lei de Segurança Nacional, que há um forte debate sobre se ela deve ou não, se ela foi recepcionada ou não pela Constituição, se ela deve permanecer ou não. Eu acredito que a gente vai ter que enfrentar isso um dia, ou no parlamento, ou no próprio STF, mas a princípio, se você me perguntar assim, a queima-roupa, digamos assim, eu vejo legalidade em relação àquela prisão. Não é à toa, né, mesmo a gente descontando aí todas as questões políticas envolvidas, mas não é à toa que não só o Supremo confirmou por 11 votos a 0, uma coisa raríssima no Supremo, essa unanimidade, como o próprio parlamento a referendou. Né? Então, se repito, mesmo diante de todas as questões políticas que a gente pode enfrentar, nós estamos vivendo claramente uma época de muita polarização, né, de muito raiva, de muito ódio, por diversos motivos. A gente está vivendo também uma época de um empoderamento muito grande desses radicalismos, né, os radicais, os extremistas, de todas as matizes, muito empoderados nas suas verdades. Mesmo descontando tudo isso, a gente não pode desconsiderar, repito, uma decisão do Supremo por unanimidade e um referendar por maioria, uma maioria significativa do parlamento. Né? A gente vai ter que considerar isso também. Não sei se eu consegui te responder, Enzo, em relação a isso. Né? Ficou perfeito, professor. Muito obrigado. Então, veja, a Constituição define essa situação de flagrância e ela vai reservar a norma infraconstitucional, repito, mais especificamente o Código de Processo Penal, nos termos que a gente vai conhecer ou conversar na próxima aula, das hipóteses específicas de flagrante. Tá? Mas ela traz aí uma outra opção, ela fala em flagrante delito, ou, ela continua, por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Vamos dissecar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para aprender nos termos da Constituição, ou eu estou diante de uma situação de flagrância, que dispensa a ordem judicial, basta que eu esteja em uma das hipóteses previstas no Código de Processo Penal, ou seja, que haja ali um encaixe entre a situação fática e a descrição da norma, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Primeira coisa, veja que ele exige aqui uma ordem escrita. A ordem há de ser escrita. Por quê? Porque no momento em que eu exijo que aquela ordem seja uma ordem escrita, eu estou criando condições para que eu possa, sobre aquela ordem, sobre aquela determinada prisão, facilitar ou criar melhores condições para a edificação, né, de todos os mecanismos de controle. Então, eu tenho aqui, efetivamente, a ideia de que, ao exigir que essa ordem seja uma ordem escrita, eu estou diante de uma tentativa clara do legislador de dizer, olha, precisa ser escrita para que eu possa facilitar todos os controles de legalidade que eu farei aqui. Ou seja, para que eu possa saber quem ordenou,
contra quem foi ordenada, com que fundamento, que tipo de prisão é, quando deve ser cumprida. Então, na hora que eu documento isso através de uma ordem escrita, eu estou amarrando todos esses elementos e eu estou fazendo com que esses elementos possam claramente vir a ser trabalhados como meios de controle. Mas não basta ser escrita, ela precisa ser fundamentada. E aqui a gente precisa entender o seguinte: quando eu falo de fundamentar, fundamentar significa casar fato com direito. Fundamentar é casar o fato com o direito. Fundamentar, Ana, não é simplesmente indicar um dispositivo de lei. Fundamentar, Camilinha, não é simplesmente dizer decreta a prisão com base no artigo tal. Não. O fundamento vem quando eu, na minha decisão, faço o casamento, faço a conexão, vou linkar a situação fática, concretamente, com o fundamento jurídico. A decisão não estará adequadamente fundamentada, ela não estará regularmente fundamentada se eu simplesmente citar um dispositivo de lei. Não basta citar um dispositivo de lei. Eu preciso ir além. Eu preciso estar efetivamente além disso. Eu preciso fazer o casamento entre aquela situação fática, o fato em si, e o dispositivo legal. Então, por exemplo, nós vamos aprender na quinta-feira da semana que vem que o artigo 312 do Código de Processo Penal diz que eu posso prender preventivamente no caso de uma necessidade de proteção da ordem pública. Então, diz lá, posso prender preventivamente para garantir a ordem pública. Na decisão, para que ela esteja adequadamente fundamentada, o juiz ou o tribunal precisa dizer por que aquele indivíduo, em liberdade, oferece ou representa um risco à ordem pública. Então, não basta dizer lá, decreta a prisão com base no artigo 312. Isso não é fundamentar. Fundamentar é você sinalizar com argumentos, com fundamentos, dentro da razão de decidir daquela decisão, por que é que efetivamente você está considerando que aquela pessoa, caso esteja em liberdade, representa um risco, né, concreto, efetivo, à ordem social, à ordem pública, à coletividade como um todo. Isso é fundamental. Se eu não tiver essa fundamentação, ou seja, a indicação dos elementos fáticos que correspondem à descrição e à hipótese legal, eu não posso falar em ordem fundamentada. Não estará aqui uma ordem adequadamente fundamentada. Então, a fundamentação pressupõe esse casamento. Tá? Qualquer prisão que não seja em flagrante, Karen. Aí aqui a tua pergunta é muito legal, para que a gente sempre tenha em mente isso. O que é que a Constituição está dizendo? Ou flagrante ou ordem fundamentada. O tipo de prisão aqui embaixo não interessa. Isso vale para uma prisão temporária, vale para uma prisão civil lá do não pagamento de pensão alimentícia, vale para uma prisão decorrente de condenação criminal, vale para tudo isso. Tá? Tanto é que se eu perceber, Enzo, que aquela decisão é uma decisão carimbo, que vale para qualquer caso, aquilo ali é uma decisão ilegal, uma decisão desfundamentada, é uma prisão ilegal. Por exemplo, há um caso no tribunal de um juiz de direito que foi processado e foi punido num processo administrativo pelo tribunal, porque todas as ordens de prisão preventiva dele eram iguais. Ele simplesmente tinha um modelão e jogava esse modelo em todos os processos. Ele não especificava por que, efetivamente, aquela prisão se fazia necessária naquele momento. Isso foi tão grave que o tribunal entendeu, o tribunal compreendeu que havia ali uma infração disciplinar e puniu o magistrado com base nisso. Havia, portanto, uma infração disciplinar, repito, que foi passiva de punição para o magistrado. Tamanha a gravidade do cenário que a gente tinha ali. Então, a fundamentação é esse casamento entre a situação fática e a previsão legal.
Mas não basta isso. Veja, ordem escrita e fundamentada de quem? De autoridade judiciária, portanto, quem manda prender é juiz, é desembargador e é ministro. Eu tenho que ser uma autoridade judiciária e tem que ser uma autoridade judiciária competente, ou seja, se eu estiver falando de um crime federal, é um juiz federal. Se eu estiver falando da prisão, por exemplo, de um governador que esteja como governador, é o STJ, que é o foro competente para determinar a sua prisão. Então, não basta a decisão estar super bem fundamentada, muito bem escrita, muito bem redigida. Isso não é suficiente. Fora isso, eu preciso claramente ter a decisão oriunda, elaborada, realizada de um juízo que tenha competência para tratar efetivamente dessa matéria. Tá? Então, o que eu quero que a gente entenda até agora? A liberdade é a regra. Posso cercear essa liberdade no patamar condicional em duas situações. Flagrante delito, não preciso de ordem judicial, precisarei apenas preencher as hipóteses descritas lá no Código de Processo Penal que a gente vai ver semana que vem, ou, se eu não tiver a hipótese da flagrância, preciso ter o quê? Uma ordem judicial, esse juízo tem que ser competente para cuidar daquele caso e decretar a ordem, deve ser escrita e deve ser fundamentada. Faltou um desses elementos, a prisão ela é ilegal. A prisão está super bem redigida, mas não é uma autoridade judicial ou não é uma autoridade judicial competente. A prisão ela é ilegal. A autoridade ela é até competente, mas ela não fundamentou adequadamente, ela não fez esse casamento entre fato e direito. Será ilegal do mesmo jeito. Por quê? Aquele raciocínio binário que eu falava a vocês agora há pouco. Ou é legal ou é ilegal. Deixou de preencher todos os requisitos formais e materiais, automaticamente eu vou jogar para o outro lado, que é a prisão ser uma prisão ilegal. Tá? Eu pergunto, até aqui tá ok? Tá tranquilo? Ainda estão aí vivos? Ainda estão prestando atenção? Só que a Constituição cria a exceção dentro da exceção. Né? A Constituição cria a exceção dentro da exceção. Veja a parte final desse inciso. Salvo nos casos de transgressão disciplinar, transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, a Constituição cria a exceção da exceção. Ela está me dizendo o seguinte: nesses dois casos, crime propriamente militar ou crime militar próprio e transgressão militar, eu posso ter a prisão não oriunda de flagrante, não oriunda de ordem judicial, mas oriunda, Karen, de uma ordem administrativa. Uma autoridade militar poderá, nesses casos, transgressões militares. O que é uma transgressão militar? A transgressão militar é uma transgressão de natureza administrativa. Levi, aqui a gente não fala em crime, a gente está falando de um ilícito administrativo. Por exemplo, cada força armada tem seu código de infrações disciplinares. Do Exército Brasileiro é o RDE, Regimento Disciplinar do Exército, né? Regulamento Disciplinar do Exército, na verdade, que vai trazer lá as infrações disciplinares. São condutas que são disciplinarmente lícitas, mas não são criminosas. Mas uma autoridade militar pode decretar a prisão administrativa daquele militar. Assim como a autoridade militar, só um minutinho, Yuri, pode decretar também a prisão de natureza administrativa para crimes militares próprios. O que é um crime militar próprio? É aquele crime que somente o militar pode praticar. E a condição de militar, ela é indispensável. Por exemplo, o crime de deserção. Eu só consigo praticar o crime de deserção se eu for militar. O civil jamais o praticará. Tá? Pode perguntar, Yuri. O que é engraçado na prisão de militar, professor, é que tem até, tipo, para ela ocorrer, pelo fato de ele ser militar, tem a prisão própria para ele, né? Ele não pode ficar numa prisão comum. Mas aí veja, a tua pergunta é muito legal para a gente separar duas coisas que a gente fala sobre prisão. Uma coisa é quem pode decretá-la, outra coisa é onde eu vou cumpri-la. A pergunta é sensacional.
Em qualquer caso de prisão de militar da ativa, eu vou levá-lo à unidade militar. Ele vai ficar preso numa unidade militar. Quer eu esteja falando aqui de uma prisão em flagrante, quer eu esteja falando de uma prisão por ordem judicial, ou quer eu esteja falando por essas prisões administrativas. Aqui o que a gente está separando é quem é que pode decretar aquela determinada prisão. Né? E aí uma questão interessante, isso existe na Constituição para garantir os dois pilares essenciais das estruturas militares. As instituições militares, elas são instituições pautadas por disciplina e hierarquia. Então, eu tenho realmente que defender esses pilares. Camilinha, são vários exemplos. Dormir em serviço é uma transgressão militar, chegar embriagado em serviço ou nele permanecer embriagado é uma infração disciplinar. Né? Comparecer a uma atividade militar sem estar trajado ou sem os equipamentos necessários e adequados, tudo isso são ilícitos militares. Então, imagina a sentinela de um quartel que durma durante ali o seu posto de guarda. Não é crime, isso não é alcançado pelo direito penal militar, pelo Código Penal Militar, mas será uma transgressão militar que ele pode sofrer, além das sanções militares, ele pode ser preso efetivamente diante disso. Então, nós vamos ter, dentro dessa lógica, repito, esse raciocínio, né? Deixa eu buscar aqui o regimento para dar uns exemplos para vocês. Né? Então, eu tenho aqui determinadas prisões. O regimento disciplinar do Exército, ele é previsto no decreto 4.346 de 2002. Ele fica preso no quartel dele, uma prisão que vai de 10 a 30 dias, Camila. E aí, vamos dar alguns exemplos. Né? O anexo 1 desse decreto, ele traz a relação de transgressões. Vou ler algumas. Utilizar-se de anonimato, faltar à verdade ou omitir deliberadamente informações que possam conduzir à apuração, concorrer para discórdia e desarmonia ou cultivar inimizade entre militares ou seus familiares, deixar de exercer autoridade compatível, deixar de punir o subordinado que cometerem transgressão, não levar falta ou irregularidade que presenciar, retardar o cumprimento, deixar de cumprir ou fazer cumprir norma regulamentar nas esferas, e por aí vai, deixar de comunicar tão logo possível ao superior a execução de ordem recebida, dificultar ao subordinado a apresentação de recurso, trabalhar mal intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução, disparar arma por imprudência ou negligência, veja, a lista tem 113 hipóteses diferentes de infrações disciplinares, né? São 113. Olha uma delas: falar habitualmente língua estrangeira em organização militar ou em área de estacionamento de tropa, exceto quando o cargo ocupado ou exigir. Isso é um exemplo de transgressão disciplinar militar. A gente não pode perder de vista que a gente tem aqui, repito, uma instituição pautada na disciplina e na hierarquia. Eu pergunto a vocês, essa estrutura constitucional está clara? Liberdade é a regra, ordem escrita e fundamentada e prisão em flagrante as hipóteses, e no direito militar, essas duas últimas situações. Tá? Quando a gente fala em classificação de prisão, Não, professor, é só para perguntar se a prisão da transgressão militar e a prisão do crime militar próprio são parecidas ou diferem muito? Não, é a mesma estrutura, ou seja, tanto num caso como no outro, quando eu estou ordenando a prisão a partir de uma autoridade militar, aquele determinado agente fica preso por esse prazo de 10 a 30 dias na unidade militar
em que ele está subordinado, sem prejuízo, obviamente, do processo administrativo disciplinar, que aí vai, diante dos elementos aqui do regimento disciplinar do Exército, definir efetivamente o tempo e modo que aquela responsabilidade será apurada. Então, eu vou prender administrativamente aquele militar, né, sem prejuízo dele ser responsabilizado no respectivo processo, e ele pode até mesmo, em grau máximo, ser exonerado das forças militares. A última coisinha que eu quero ver com vocês hoje, para que a gente possa pegar o gancho das próximas aulas, é essa classificação de prisão. A gente pensa em prisão, eu posso falar a prisão do ponto de vista penal, e a prisão penal é a pena privativa de liberdade, ou seja, eu fui processado, fui condenado, transitou em julgado aquela minha condenação, e agora eu vou executar a pena. Ela vai ser estudada por vocês lá em Direito Processual Penal 3, que trata da execução penal. Portanto, essa prisão, né, de natureza penal, ela tem uma natureza estritamente punitiva, sancionatória. Na prisão penal, o que eu quero é punir, eu quero é sancionar efetivamente, tá? Na prisão processual, que é a que nós vamos estudar agora, nesse semestre, né, nessas próximas aulas, eu não quero punir. Prisão processual penal, também chamada de, quando eu falo em prisão processual, eu posso chamá-la de prisão provisória, posso chamá-la de prisão cautelar. Isso é sinônimo. Então, quando eu falo em prisão provisória, ou prisão cautelar, ou prisão processual, eu estou dizendo, olha, o cara não está condenado ainda, ele não é culpado, ele não foi declarado culpado, mas eu preciso restringir a liberdade dele por algum motivo. E esta prisão processual, ou provisória, ou cautelar, ela se divide em 3 espécies: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Essas são as 3 espécies de prisão processual, provisória ou cautelar. Então, toda prisão em flagrante, ela é uma prisão provisória. Toda prisão temporária, ela é uma prisão provisória. Toda prisão preventiva, ela é uma prisão provisória. Só que cada uma delas é utilizada em situações específicas, que é o que nós vamos ver na semana que vem. Por exemplo, na terça-feira da semana que vem, voltando da Semana Santa, nós vamos estudar a prisão em flagrante. E na quinta-feira da semana que vem, nós vamos estudar a prisão temporária e preventiva. A gente vai separar em 2 aulas esse estudo, tá? A gente vai trabalhar com essas 2 aulas. Dentro dessa perspectiva, vão ser configuradas, né, dentro dessa perspectiva, a gente vai entender, vai estudar essa realidade. Quando é que eu uso a prisão em flagrante, quando é que eu uso a temporária, quando é que eu uso a preventiva. A gente vai estudar e estruturar isso no futuro. Agora, a prisão penal e a prisão processual têm lógicas diferentes. Um quer punir, a outra quer apenas proteger a sociedade, o processo ou o direito por algum motivo. Certo? Existe um ponto de contato entre as duas? Existe o Instituto da Detração. O que é a detração, Camilinha? Se você, durante o processo, ficou preso por algum tempo, e deste processo você foi condenado, eu vou aproveitar esse tempo para abater da tua prisão penal, da tua pena. Então, se você passou 1 ano preso preventivamente, e no final desse processo você foi condenado a 10 anos, esse 1 ano que você passou de prisão é abatido dos 10. Então, eu já te dou aí um desconto e aproveito essa prisão. Por mais que você não estivesse preso para ser punido, você estava preso, né? E aí eu vou aproveitar isso
da prisão efetiva, da prisão penal em si. Então, o que é a detração? É esse aproveitamento, esse abatimento, essa subtração que eu faço em relação à prisão processual, em relação à prisão penal estrito sensu. Tá? Dúvidas sobre esse monte de coisa que nós vimos hoje, até eu conseguir aqui fazer a chamada. Então, hoje, realmente, o que a gente tinha era isso, conversar sobre essas estruturas constitucionais. O que nós faremos na semana que vem? Nós vamos entender cada uma dessas prisões, ou seja, quando é que eu uso a prisão preventiva, quando é que eu uso a prisão em flagrante, quando é que eu uso a prisão temporária, e depois que a gente entender bem todas essas prisões, aí nós vamos compreender os instrumentos de soltura, como é que eu desfaço tudo isso. Alguma dúvida? Queridos, uma excelente Semana Santa para vocês. Se cuidem, tá certo? Fiquem em paz. Se puderem, fiquem em casa, né? A situação está complicada, mas vai passar, né? Então, muita paz, muita tranquilidade para vocês, e a gente vai se encontrar, se Deus quiser, na próxima semana, tá bom? Uma Páscoa de muita paz a todos. Um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser.